mas que minha vida seja um momento constante na presença de Deus. Uma busca pela verdade das coisas. E eu tenho forças para estudar. São nesses simples atos de gratuidade que eu vou aprendendo a ser quem eu sou de verdade. É uma alegria muito grande quando você se deixa ser conduzido por Deus. Esse é o desejo da nossa alma, estar com o nosso bem-amado. Nós não somos chamados a sermos seminaristas por toda a vida. É belo quando a gente se entrega a uma vontade e a gente, dentro dessa vontade, a gente começa a se formar. O Seminário Nossa Senhora do Rosário, aqui em Conceição do Araguaia, tem a missão de receber os jovens que se sentem chamados para a vida sacerdotal. E o seminário é um tempo de amadurecimento, é um tempo de cultivo desta vocação, é um tempo de discernimento na resposta à vocação ao qual Deus nos chamou. E a formação de um padre tem a duração de 7 anos. Às vezes alguém pode dizer, mas é muito tempo? Mas não é muito tempo. É um tempo de amadurecimento, é um tempo de crescimento, né? Como a semente que é semeada, que é cultivada, né? Que é regada, também muitas vezes é podada, para poder produzir mais. E chegar à realidade que desejamos. Então, o seminário é esse tempo desse amadurecimento, desse cultivo da palavra de Deus em sua vida, desta configuração a Cristo, para amanhã serem no mundo sinais da presença de Cristo como pastor, como homens. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta. É uma resposta a um chamado que Deus os fez. E aqui a gente ajuda eles a crescerem, né, nesse chamado, a crescerem na resposta ao nosso bom Deus. Eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu vim participar da missão diocesana em 2019 na proposta de ficar 1 ano. Mas a realidade pastoral daqui, a realidade de missão aqui, me chamou tanta atenção que eu não consegui dar as costas, não consegui olhar para trás. Eu decidi ficar. É muito engraçado que na minha vida sempre foi muito presente a vida de oração, a vida espiritual das pessoas que estavam ao meu redor. Eu venho de uma família muito simples, de uma realidade muito simples, mas eu nunca me esqueço de um testemunho muito belo que tenho dentro de casa, de uma vida de oração. Meu avô, sempre depois das refeições,
ele sempre se levantava e começava a rezar ali, diante da mesa. E eu ficava sempre olhando aquilo e achava interessante, me perguntando ao mesmo tempo: o que ele está fazendo? Para quem ele está rezando? O que está acontecendo ali? Onde o Senhor me manda. Eu cresci em uma família com núcleo católico. A minha família, por parte de pai, minha avó, muito católica, sempre me educou, me levou à igreja. E desde pequeno eu senti esse chamado ao sacerdócio. E foram muitos momentos que me marcaram, dos grupos que eu participei, principalmente quando era criança, que eu participava muito da catequese, gostava de participar da catequese, da infância missionária e o grupo de oração. Então isso acabou me marcando bastante na minha vida cristã, me incentivou e me motivou a querer continuar. Eu diria até ser mais radical nesse sentido. Sem medo a toda alma. Foi então que, certa vez, eu me incomodava muito em relação a, na quinta-feira, a capela não ser limpa para adoração ao Santíssimo. E aquilo me incomodava muito. E certa vez, eu saí de casa sem avisar ninguém e fui com o intuito de limpar a capela. E no ato de limpar a capela, eu cheguei ao presbitério e, chegando mais especificamente no altar, eu encenei quando o padre eleva o cálice e a hóstia. Foi engraçado na hora. No momento eu não conseguia entender que Deus estava me chamando ao sacerdócio. Eu entendia que Ele me chamava a fazer a vontade dEle. E naquele dia eu pude perceber também o meu papel na igreja, o meu serviço, o cuidado com as coisas de Deus. Eu estava no seminário há 3 anos, indo para o 4º ano de formação, então no começo desse ano, quando dentro de casa nós começamos a viver um problema de saúde e eu estava disposto a deixar minha formação por um tempo para me dedicar a cuidar de quem estava sofrendo, de dentro da minha família. E ali eu vi a minha falta de confiança muitas vezes em Deus, mesmo tendo sido criado nesse seio, vivendo desde pequeno, acreditando em um Deus que tudo pode. No momento de dificuldade, eu não confiei que Ele cuidaria de tudo, de cada detalhe. De almas do reino de Deus. Bem, a minha herança espiritual, tudo aquilo que eu tenho, que eu sou hoje, como ser humano, como cristão, sem sombra de dúvidas, eu devo à minha família. Desde muito pequeno, meus pais já me levavam para a igreja, para a comunidade. E eu fui crescendo nesse ritmo de igreja desde muito cedo. E eu fui crescendo, pegando responsabilidades e desenvolvendo cada vez mais, me tornando a cada dia mais um ser humano melhor. Meus familiares foram peças fundamentais para que eu seguisse em frente. Eu morava na roça com os meus pais, me mudei para a Redenção. Meus pais me colocaram na catequese e tudo. Aí, com os meus 15 anos de idade, eu comecei a fazer os encontros do Crisma. Em casa, eu nunca fui de ir à igreja. Um certo dia, meu pai chegou e falou: não, eu inscrevi você e os seus irmãos na catequese. Então, ali começava a engatear a minha vida cristã. Quando eu entro no grupo dos coroinhas, é que tudo começa a mudar, onde eu me aprofundo mais dentro da igreja, a servir no altar. Então, tudo aquilo que eu era antes muda radicalmente. A forma de pensar, a forma de agir. Eu acredito que uma das grandes graças de poder estar aqui na diocese agora, essa formação aqui em Conceição, é exatamente o fato da proximidade com o povo. Poder estar junto do povo de Deus, a nossa diocese, para mim é muito importante. Eu acredito realmente que as pessoas que eu encontro acabam se tornando também formadores de nós seminaristas. Eles acabam nos ensinando
como ser padres para este povo. Afinal, é para eles que vai se dirigir o nosso ministério. Nós não vamos ser padres para nós mesmos, mas para as pessoas que aqui habitam. É muito bom estar aqui nesse sentido, é um aprendizado muito grande estar com as pessoas. Nós vamos conhecendo as pessoas, vamos sendo conhecidos por elas, vamos travando relações com as pessoas aqui de Conceição. Estar nas comunidades todo final de semana é muito bom, conhecer a realidade de cada um, a vida de cada um, as dificuldades, as lutas cotidianas, tentar ajudar na medida do possível, naquilo que nós podemos ajudar um e o outro. Para mim, a maior riqueza do seminário, a parte formativa, é poder caminhar sobre as diversas áreas de formação. Mas uma que me encanta de forma sublime é a pastoral, é a missão, é estar com o povo. E foi a partir dessa vivência na missão diocesana da Vila Real que isso me deu a força necessária para dizer o sim para a missão, o sim está aqui. Em meio a muitas dificuldades, uma vida totalmente diferente da que eu tinha antes, mas uma vida muito gratificante e feliz. Um outro testemunho também belo é a minha comunidade de origem, a comunidade de São João Batista, onde foi feito todo o meu começo de caminhada, que eu participava das celebrações, participava da vida de oração do povo e novamente me deparava com essa realidade e me perguntava para que eles estão rezando, o que eles estão rezando, o que significa isso na vida desse povo. Mas ia guardando aquilo dentro de mim e me incomodava. Me recordo quando comecei a trilhar o caminho para o seminário, para me decidir, isso foi uma virada de chave. Em tentar descobrir o que aquele povo fazia, o que significava para eles e a quem eles faziam. E resultou nisso hoje. Estou aqui no seminário, trilhando minha caminhada vocacional e muito feliz, mas com essas marcas, com esses testemunhos de oração que muito me edificam hoje. E isso foi como se fosse uma virada de chave na minha vida, o cuidado com as coisas de Deus. No momento eu não conseguia entender, mas o mais engraçado dessa ocasião aconteceu em casa quando eu cheguei. Que a minha mãe, quando me viu, ela perguntou: menino, para onde tu estava? Eu estava preocupado e tu nem avisa para onde vai. E eu, sem pensar muito, só respondi: mamãe, acaso não sabes que eu devo estar na casa de meu pai? E mais uma vez eu consegui perceber esse meu papel na igreja, esse meu papel na fé, o cuidado com as coisas de Deus. E muito depois eu vim entender que a minha vocação primeiro é o amor e dentro disso, esse cuidado. E naquele dia, a minha mãe me disse: Samuel, tudo está entregue na mão de Deus, não precisa deixar nada. E aquilo foi um momento fundante para mim. A minha mãe, aquela que sempre foi o meu exemplo, aquela que junto com meu pai sempre me educaram, sempre me deram essa fé, mais uma vez, mesmo eu já estando fora de casa há um tempo, continuou me formando. Foi uma coisa bonita que eu vi, que mesmo ela tendo me entregado para a igreja me formar, ela continuou me formando com o seu exemplo de mãe, com o seu exemplo de igreja doméstica. Comecei a celebrar, comecei a pregar nos grupos de jovens, fui me desenvolvendo a cada vez mais. Esse foi a chave, a virada na minha vida, para hoje eu estar aqui no seminário, para me dizer sim a Deus. A missão diocesana também influenciou muito a minha entrada no seminário. Eu pude amadurecer muito, entender melhor o ser humano, compreender mais o outro. É graças à minha família, principalmente, eu devo a ela, que hoje eu estou aqui no seminário. Entrei para a missão diocesana em 2019 e em 2020 ingressei no seminário maior aqui em Conceição do Araguaia. Para mim foi uma alegria muito grande poder concretizar essa vontade que eu sentia lá no início, né? Poder concretizar isso hoje, estar vivendo aqui hoje, discernindo ainda aquilo que a gente chama a vontade de Deus, né? Discernindo a vontade de Deus para minha vida. E também a gente vai crescendo, vendo o testemunho de fé de cada um,
o testemunho de esperança, mesmo nos momentos difíceis, ver como as pessoas simples, principalmente, como elas acreditam com uma fé que muitas vezes até me surpreende. Eu disse, dá até vontade, eu queria ter uma fé assim. O interessante quando a gente olha para os seminaristas hoje, a gente não vê o que eles passaram antes de estar aqui. E a partir daí, cada dia mais querer buscar e se aprofundar e mergulhar no amor de Cristo. E tudo isso, toda essa experiência me levou a estar hoje aqui e escrevendo novos capítulos a cada dia. Esse aprendizado de dentro de casa, hoje eu posso dizer que é a minha herança espiritual maior. O exemplo dos meus pais, o exemplo de quem começou a minha caminhada e de que na minha caminhada sempre continuou e vai continuar me formando até os seus últimos dias. Responder ao chamado de Deus é sempre uma aventura, mas que vale a pena correr o risco, já dizia Santa Teresa Benedita da Cruz. Mas ao que o Senhor te chama? Se lembra da história do menino Davi que te contei lá no início? Talvez ali Deus começou a falar com ele, a instigar em seu coração um desejo por algo maior. E no mundo em que vivemos, o Senhor nos chama a escolhas definitivas, pois é Ele mesmo o responsável por sua obra. Os vocacionados são apenas instrumentos em suas mãos. Para tanto, Deus quer corações generosos e dispostos a corresponder a um sacrifício de si, a um sacrifício de amor. Mas já se perguntou, Senhor, o que queres que eu faça?